Olá, um bom dia para você. Nesta semana, o Senado pode aprovar um projeto que proíbe a eliminação de cães e gatos em canis públicos e o Congresso Nacional pode liberar mais de 23 bilhões de reais do orçamento da União. Mais detalhes com a repórter Érica Christian. Os deputados e senadores deverão concluir a apreciação de 2 vetos na sessão do Congresso Nacional desta terça-feira. Um deles trata de gastos públicos com campanhas eleitorais. Eles deverão ainda votar 24 créditos que liberam cerca de 23 bilhões de reais do orçamento. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aguarda um parecer técnico-jurídico da consultoria para decidir o futuro da medida provisória 905, que incentiva a contratação de jovens. A oposição pressiona pela devolução do projeto ao citar diversos artigos inconstitucionais, a exemplo de um que vai parcelar o pagamento do 13º e das férias. Mas a base aliada já admite a retirada de alguns pontos considerados polêmicos, como o que taxa o seguro-desemprego para garantir a votação da medida provisória ainda neste ano. E, por fim, o plenário poderá votar 10 projetos, entre eles o que proíbe a eliminação de gatos e cachorros por canis públicos e um outro que vai destinar parte da arrecadação de leilões de carros apreendidos para a segurança pública. Outro projeto que está na pauta do plenário prevê a criação do Sistema Nacional de Economia Solidária e autoriza a criação de um fundo de apoio a entidades com esse perfil. No entorno de Brasília, uma iniciativa é apontada como modelo de economia solidária. A comunidade transformou uma área devastada num promissor polo de agricultura sustentável. 15 anos atrás, o terreno era foco de hantavírus, uma doença transmitida pelo rato do mato. Hoje, nos 5.000 metros quadrados, a produção orgânica de verduras, frutas, hortaliças e peixes é compartilhada pelos colaboradores e vendida a preço de custo na vizinhança. É orgânico, mas a gente não trabalha com preço de mercado. A gente vende um pé de alface a R$2, um cheiro verde a R$2. Às vezes a pessoa chega aqui e fala que não tem, a gente doa também. Aqui, com o apoio de entidades sem fins lucrativos, todos aprenderam, trabalham e fazem planos juntos. Além da questão econômica, tem o princípio da solidariedade, onde a pessoa humana é o mais importante do que o lucro ou a sobra do recurso financeiro. A gente valoriza a pessoa na sua história, com as suas capacidades, as suas limitações. Essa é a diferença. Os líderes do Senado se reúnem daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. Eles devem discutir, entre outras coisas, a proposta sobre prisão após condenação em segunda instância e também alguns detalhes da MP sobre empregos para os jovens. E sobre esses assuntos, a gente conversa ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago. Bom dia para você. Olha, como você já disse, um tema que deve estar na pauta é a medida provisória que cria o Programa Verde Amarelo. Essa MP, que foi publicada há cerca de 20 dias, ela faz várias mudanças nas leis trabalhistas e tem provocado muitas críticas, principalmente de parlamentares ligados ao movimento sindical, como já disse a nossa colega e a Érica. Alguns parlamentares defendem até que essa MP seja devolvida ao governo. Para a gente ter uma ideia da polêmica que é esse tema, antes mesmo da instalação da comissão mista que vai analisar o texto, já foram apresentadas cerca de 2.000 emendas. Na reunião, os líderes deverão discutir esse parecer que foi encomendado aí pelo presidente Davi Alcolumbre aos órgãos do Senado. Ele quer saber se algumas mudanças, elas podem ferir a legislação brasileira e também quais as mudanças que são realmente de competência do Poder Executivo. Davi Alcolumbre já adiantou que nas conversas que ele já vem tendo com algumas lideranças, em pelo menos um ponto, os líderes são unânimes em rejeitar, que é a cobrança de contribuição previdenciária de pessoas que estão recebendo o seguro-desemprego. Na reunião que começa às 10 da manhã,
Outro tema que deve voltar à pauta é essa questão da prisão, da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu entregar hoje ao Senado o calendário de tramitação da proposta de emenda à Constituição sobre esse tema, que tramita lá na Câmara. Aqui no Senado tramita um projeto sobre esse mesmo tema também, só que esse projeto ele muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. Esse projeto ele está na Comissão de Constituição e Justiça e, inclusive, será debatido em uma audiência pública amanhã com a presença do ministro Sérgio Moro. Tiago? Muito obrigado, Ginalva. E o programa do governo de incentivo à contratação de jovens, do qual já falamos aqui no Telejornal, foi tema de audiência ontem na Comissão de Direitos Humanos. A medida provisória prevê a desoneração da folha de pagamento. Os participantes do debate criticaram a MP. Para incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, o governo baixou a medida provisória 905, que cria a carteira de trabalho verde e amarela. De acordo com o texto, os patrões não precisam recolher as contribuições previdenciárias. É a chamada desoneração da folha de pagamento, que foi tema da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Os participantes criticaram a proposta, lembrando a desoneração feita pelo governo Dilma em 2011. Isso acabou gerando um grande problema e é praticamente unânime a avaliação de que o resultado dessa política de desoneração da folha foi muito limitado, para dizer o mínimo, ou foi completamente ineficiente do ponto de vista do resultado, mas representou um grande gasto tributário, uma grande renúncia fiscal. Foi uma medida inócua, como aparentemente, parece ser essa MP do o verde e amarelo aí. E como nós chegamos a essa conclusão, do manual de como não fazer? Primeiro, com base na própria declaração da presidente Dilma, que, numa reflexão sobre sua gestão, reconheceu de forma bastante explícita que, se ela pudesse rever uma decisão, ela teria revisto a sua opção em promover a desoneração da folha de pagamentos. Já houve em governo no passado desonerações que não geraram um emprego sequer. Eu fui testemunha dessa história. Os debatedores afirmaram que outras medidas são mais eficazes na geração de empregos. É de se questionar se, ao invés de ter havido essa contribuição, tivesse se mantido a tributação e utilizado os recursos arrecadados para promover o investimento, talvez o resultado em termos de geração de emprego e melhoria da condição econômica do país tivesse sido diferente. Por isso, inclusive porque os investimentos eles têm um efeito econômico em termos de multiplicador muito maior do que qualquer medida de redução da tributação no Brasil. O Brasil teve um crescimento de 60% no emprego formal entre 2003 e 2012, de 30 milhões para 48 milhões, sem tirar nenhum direito do trabalhador. A gente praticamente quase dobrou o emprego formal sem tirar nenhum direito, sem desonerar ninguém. Por quê? Porque o que faz gerar emprego é investimento. Isso é que faz gerar emprego. E, para ter investimento, tem que ter confiança. Na visão de vários participantes, a medida provisória realiza uma segunda reforma trabalhista e é inconstitucional. O que a gente exige, a semana passada houve uma reunião das centrais com o presidente do Senado, é a retirada imediata, a devolução para o governo. Nós queremos expurgar essa MP 905, que enfim, uma excrescência, que atinge a democracia brasileira, e atinge a Constituição e atinge o bom senso. A consultoria do Senado, mais ou menos a mesma análise que a gente faz aqui, acha que essa medida o presidente Davi Alcolumbre deveria devolver. Eu sei que já é uma demanda do movimento sindical, claro, o presidente que vai decidir, tem uma série de incompreensão, de inconstitucionalidade, de ilegalidade, é imoral, irracional e inconstitucional. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional se reúne hoje para votar a reforma da Previdência dos militares e a reestruturação da carreira. A criação do adicional de compensação de disponibilidade militar é um dos principais pontos do projeto.
Após pedido de vista coletiva, o texto volta à pauta da Comissão de Relações Exteriores. O relatório do senador Harold de Oliveira é favorável ao aumento do soldo dos militares entre 5% e 32% por conta do adicional de compensação pelo regime de dedicação exclusiva, ao qual são submetidos. O projeto ainda prevê aumento da alíquota de contribuição, do tempo mínimo de serviço para a aposentadoria e o tempo de permanência em cada posto de trabalho. Foi pedido vista coletiva, espero que aqueles que tinham dúvidas possam ter tirado. Esse projeto passou única e exclusivamente pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e devolvê-la ao plenário para que possa definitivamente esgotar a sua tramitação. Outro projeto que está na pauta da Comissão de Relações Exteriores define o Comando da Marinha como responsável pelo licenciamento e pela fiscalização de embarcações que utilizam motores nucleares ou transportam combustível nuclear. A reunião está marcada para as 9 horas da manhã. A Comissão de Assuntos Econômicos faz hoje uma audiência pública para debater o uso de energia solar. A razão é que a Agência Nacional de Energia Elétrica pode passar a taxar pessoas que usam aqueles painéis solares e repassam o excesso de energia para distribuidoras. A Comissão de Infraestrutura também vem discutindo o tema. O professor Ricardo Ramos queria fazer 3 mudanças em casa: acabar com o uso de gás de cozinha, adquirir um carro elétrico e aquecer a piscina. Ele viu na instalação de energia solar a forma de alcançar esse objetivo. Há 4 meses, Ricardo instalou as placas fotovoltaicas e acredita que vai ter o retorno do investimento em 5 anos. Esse tempo de retorno leva em consideração o que foi prometido para a gente antes da ANEEL, que a gente teria a cada quilowatt-hora mês gerado e armazenado, entre aspas, porque a energia não se armazena, lá na SEB, a gente receberia 1 kWh. Era 1 para 1. Até hoje é essa a regra. A energia que pessoas como Ricardo produzem, mas não consomem, pode ser injetada na rede de distribuição. Com isso, elas recebem créditos. Na prática, descontos na conta de luz. A ANEEL deve decidir até o fim de 2019 se vai ou não mudar esse sistema. Entre as mudanças podem estar a redução de subsídios para os equipamentos e a cobrança de uma taxa, se o consumidor quiser vender a sua energia. A agência abriu uma consulta pública sobre o tema. Por meio de nota, disse que a medida permite o avanço responsável da modalidade geração distribuída, que, segundo ela, permanece atrativa sem gerar passivos para os demais consumidores. O presidente do Movimento Solar Livre considera a medida uma taxação do sol. Ele explica que isso pode causar uma cadeia de inadimplência, já que o consumidor que investiu nas placas fotovoltaicas esperava pagar as prestações com a economia que teria nas contas de energia. Agora, a pessoa mudando essa regra, ela vai ter que pagar a prestação, pagar a concessionária uma taxa que não estava prevista no fluxo de caixa. Então, há uma preocupação dos bancos públicos, principalmente, de ter uma cadeia de inadimplência. Por exemplo, as pessoas que tinham nas suas aviários, irrigação, secadores de soja, principalmente o agronegócio pode sentir muito com essa taxação. O senador Carlos Viana diz que a energia fotovoltaica é a energia do futuro e que a ANEEL precisa ouvir as preocupações da população. Nós precisamos de uma tributação que seja razoável, equilibrada e que permita o desenvolvimento de um setor que é promissor hoje em nosso país, mas que, dependendo da forma como for taxado, pode, infelizmente, perder grandes investimentos. A CPI mista das fake news vai ouvir hoje jornalistas especializados em investigar a veracidade de publicações. Já amanhã, a previsão é de que a deputada federal Joyce Hasselmann seja ouvida pela comissão. O objetivo dos integrantes da comissão é entender como profissionais da imprensa desmascaram publicações falsas e o caminho para chegar aos autores das fake news. Essa é a 9ª audiência pública da comissão, que foi instalada no mês de setembro. O senador Nelsinho Trade comentou o papel da mídia na fiscalização de notícias falsas. É muito difícil você não ter um parlamentar, alguém na vida pública que não tenha sofrido alguma calúnia, alguma difamação através de uma notícia falsa, e eu penso que chegou o momento de nós estancarmos essa questão.
A imprensa tem como vértice principal a ética e a informação verdadeira. E nós temos que enaltecer cada vez mais esses princípios. E na quarta-feira, a CPI deve ouvir a deputada federal Joyce Hasselmann. A expectativa é que a ex-líder do governo no Congresso esclareça declarações sobre milícias digitais feitas em suas redes sociais. O depoimento da parlamentar estava marcado para o mês de novembro, mas a sessão acabou sendo adiada. O corte de verbas federais para CAPES pode afetar bolsas de estudo na pós-graduação, mestrado e doutorado. Esse é o tema de uma audiência pública que a Comissão de Educação vai fazer daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Investirmos no ensino superior é essencial para a sociedade, né, porque todo engenheiro, médico, veterinário, advogado se forma no ensino superior e todos os que vão trabalhar na educação básica também se formam no ensino superior. Professor de química, de biologia, de português, de matemática. Agora nós vamos conferir outras reuniões de comissões previstas para amanhã desta terça-feira. Vamos acompanhar aqui no nosso telão. Olha aí, ó. Às 10 horas, reunião da Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor. Um dos projetos na pauta é o que reconhece como cláusula abusiva aquela que obrigue o pagamento de fatura de compra de produtos exclusivamente no estabelecimento do fornecedor. Às 10h30 da manhã, a Comissão de Educação tem outra reunião, dessa vez deliberativa, e na pauta um dos projetos é o que trata da validação de diplomas da educação superior que apresentam irregularidades. Às 11 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura tem na pauta projeto que regulamenta as condições de transporte aéreo de animais domésticos. Para o senador Antônio Anastasia, os desafios políticos pelos quais passam países da América Latina, como o Chile, a Bolívia e a Argentina, afetam diretamente a economia aqui do Brasil. O senador fala sobre isso na nossa entrevista de hoje. Olá! Vários países da América Latina enfrentam hoje um ambiente de instabilidade política. Que impacto isso tem para a economia brasileira e para a nossa política exterior? Sobre isso, a gente conversa com o senador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que é presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino. O Parlatino é o parlamento que reúne os países latino-americanos, os parlamentares de vários desses países, para discutir essas questões. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. O senhor também é vice-presidente aqui do Senado e muitas vezes está representando o Senado, sentado na cadeira de presidente. Então, sua avaliação sobre o cenário político hoje, para nós, é muito importante, muito pujante. Como é que o senhor vê esse ambiente? Porque nós estamos vendo Chile há 40 dias com o ambiente convulsionado, eleições no Uruguai e na Argentina em que o viés político parece ter mudado de direção a partir da decisão das urnas, Equador, Peru, enfim. É um ambiente que nos deixa todos um pouco preocupados. E o senhor? Muito bem. Primeiro, Ângela, eu quero agradecer o convite que me fez para cumprimentar a todos que nos acompanham e dizer que, de fato, hoje a América Latina vive um momento especial. O que você disse é realidade, existe um movimento de inquietação, um sentimento de inquietação em vários países latino-americanos, desde o México até a Argentina, e nós observamos a necessidade de acompanharmos com muita atenção, porque essa inquietação, ela influi muito na nossa vida diária. As pessoas não sabem, não imaginam, mas o dia a dia de uma instabilidade, por exemplo, na Argentina, maior parceira econômica do Brasil na região, um problema de exportação no México, a indústria automotiva, afeta a nossa economia, o nosso nível de empregos e o nosso dia a dia. E como eu dizia há pouco, antes de começarmos, isso também acontece em outros países do mundo nesse momento. Os episódios do Líbano, os episódios de Hong Kong, a situação que está acontecendo no Iraque, no próprio Irã, que é um país fechado, mas com grandes manifestações nos últimos dias, tem demonstrado que a população mundial está inquieta. E talvez até para a participação das redes sociais, onde existe, que deu um instrumento e voz a muitos se manifestarem, e também alterações econômicas muito bruscas. Isso tudo acaba levando a esses grandes movimentos de rua, essas manifestações e a esse sentimento de modificação, de mudança, especialmente em razão de uma desigualdade que acaba existindo. Políticas públicas mal implementadas, serviços públicos não bem realizados, desigualdades sociais e econômicas gritantes. Isso tudo leva, de fato, a essa grande preocupação. E o Brasil, pela sua dimensão, pela sua posição, pela nossa geopolítica na América Latina, como a maior nação, não só em tamanho físico, mas também
em população e na economia, tem um papel muito importante, um papel de liderança, e a meu juízo sempre um papel de uma liderança serena, tranquila, equilibrada, para nós identificarmos soluções. Eu acho que é o nosso papel fazê-lo, acredito que sim. Eu acho que o Brasil tem essa missão, digamos assim, e essa missão tem de ser feita junto com o nosso corpo diplomático, e não só o governo, também a sociedade brasileira participa. A sociedade participa através de organismos internacionais que nós representamos, através das diversas missões parlamentares que nós fazemos, e levamos a palavra do Brasil sempre, na meu juízo, e repito isso, na posição, volto a dizer, da serenidade e do bom senso. Eu nunca fui defensor de que movimentos que tenham violência possam levar a algum tipo de conclusão positiva. Agora, é claro que as manifestações pacíficas, elas fazem parte da democracia, elas fazem parte do direito das pessoas de manifestar a sua posição e a sua opinião sobre determinados temas. O mundo, aliás, na sua história, na trajetória do ser humano, depois da instituição, felizmente, das liberdades, especialmente após a Revolução Francesa, se marcou muito por essas grandes manifestações, em diversas ocasiões. Isso faz parte, portanto, da nossa história. Mas vamos fazê-lo de maneira pacífica, de maneira ordeira, mas, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas se manifestem. E o Brasil tende a acompanhar isso com muito cuidado, porque, como eu disse no início, a nossa economia acaba sendo também afetada por essas oscilações do humor internacional, que podem até, eventualmente, atrapalhar investimentos estrangeiros na América Latina e, por consequência, no Brasil. E a gente tem visto, assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro com um discurso, às vezes, conflitante com o presidente eleito da Argentina e polêmicas em torno disso. O senhor falou da importância do papel brasileiro agora de ser uma liderança equilibrada no continente. A gente fala muito pouco sobre o Parlatino e sobre o papel que tem os parlamentares nesses encontros. Como é que funciona isso? Quando o senhor vai lá e representa, preside esse grupo de brasileiros que se reúne com os outros parlamentares, como é que essa agenda é tratada e como é que esse parlamento pode nos ajudar nessa hora em construir esse caminho de equilíbrio que o senhor mencionava? Muito bem, o Parlatino é, de fato, o foro de discussão dos parlamentares da América Latina e do Caribe. E ele é um instrumento muito adequado na identificação de soluções negociadas para conflitos. Isso acontece no caso da Venezuela, que vive já uma crise política já há alguns anos, na verdade. Isso aconteceu recentemente no Peru, com a manifestação do Parlatino a favor de eleições. Isso certamente está acontecendo agora na Bolívia, porque o Parlatino tem essa missão de prestigiar os parlamentos, mas sempre através de uma solução negociada, prestigiando o parlamentar, prestigiando as liberdades democráticas e a democracia. Então, esse é o papel nosso, que se faz através das reuniões, são feitas não só na cidade do Panamá, onde é a sede internacional do Parlatino, mas em reuniões em outros países da América Latina. E o contato dos demais parlamentares é muito importante, não só para a troca de ideias e experiências, e aqui um breve parênteses, por exemplo, a experiência sobre a participação das mulheres na política, é um tema muito caro ao Parlatino, a questão de armamento, tráfico de armas é outro assunto muito importante no Parlatino, mas também na política, no contato permanente entre bancadas de partidos que têm a mesma afinidade dos diversos países e que permitem exatamente conversas que possam levar a esse entendimento. O que é a política? A política é a arte do entendimento e por isso o diálogo é importante. Desculpa lhe interromper, senador. De quanto em quanto tempo são essas reuniões do Parlatino? As reuniões têm uma agenda variada, porque na realidade existem vários tipos de reunião. Tem as reuniões das comissões, como aqui também, Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Energia, Comissão de Segurança Pública, de Assuntos Políticos. Tem a reunião da junta diretiva, que são os presidentes dos parlatinos dos países, no meu caso, pelo Brasil, com os outros presidentes. Tem a reunião da Assembleia Geral, onde todos se reúnem uma vez por ano. Então, as reuniões são frequentes, mas de acordo com um calendário especial. Mas sempre com esse objetivo, identificar, mediante conversas, tratativas de diálogo construtivo, soluções concretas para problemas que são comuns na América Latina. O senhor vê ambiente para uma discussão sobre a situação de instabilidade do continente nesses encontros? O senhor acha que daí deve sair alguma iniciativa dos parlamentares? Sim, na realidade já ocorre, porque em todas as reuniões que nós temos nos últimos anos, eu já participo lá há quase 4 anos, por exemplo, o tema da Venezuela tem sido um tema recorrente e o próprio Parlatino tem participado de todo esforço na tentativa de prestigiar a democracia, ouvindo todos os lados. Evidentemente que o Parlatino não toma nenhuma
decisão dizendo que a razão está com A ou está com B. Isso não é função desse parlamento, é exatamente dar voz a todas as correntes e tentar identificar pontos comuns nessas correntes para chegarmos a uma solução. Então, há esse sentimento da tentativa de, dentro de uma identidade latino-americana, de um trabalho conjunto desses parlamentos, achar soluções adequadas. E eu, no meu perfil, como é sabido, até por ser mineiro, nós gostamos sempre da convergência, do equilíbrio, da serenidade, eu sempre levando essa bandeira. E eu acho que na política internacional, ela ainda é mais importante, talvez, até que na política interna. Ou seja, um pouco menos de emoção e um pouco mais de razão. O senhor falou que parte desse ambiente de manifestação, de inconformidade, que mostrava a população mundial, até porque essas crises não têm ocorrido só na América Latina, vinha também porque agora as redes sociais podiam expressar, as pessoas podiam expressar o seu incômodo. Mas também se fala muito do uso dessas redes sociais como instrumento para atiçar a instabilidade em outro país, quase como se fosse uma guerra cibernética a partir das redes sociais. E aí tem todas as teorias das pessoas de direita, mencionando o Foro de São Paulo como um movimento de esquerda, e aí vice-versa. Se houver essa discussão, como hoje, porque ela também, rede social, é além fronteira, né? Eu posso estar aqui comentando a situação na Venezuela ou no Chile. Como lidar com esse desafio? O Parlatino tem tratado das questões de redes sociais? Em primeiro lugar, é bom lembrar que todo instrumento tem dois lados, não é? A mesma faca que nos permite cortar os alimentos para nos alimentar é a faca que, eventualmente, tristemente, fere alguma pessoa, não é verdade? Então, nós sabemos que a rede social, da mesma forma como qualquer outro instituto ou instrumento, tem um efeito muito positivo, aproxima as pessoas, leva ideias, permite comunicação de conhecimento e até tecnologia, mas, por outro lado, pode disseminar também ódio, informações falsas. E no caso das grandes manifestações democráticas e pacíficas, ela cumpre um objetivo importante. A Primavera Árabe, por exemplo, que aconteceu há cerca de 9, 10 anos atrás. As redes sociais desses países, ainda que de menor alcance, tiveram uma importância em divulgar as informações. Por outro lado, nós sabemos que em outras ocasiões, ela serve para criar antagonismos e até dados de violência. Então, todas as pessoas têm que ser esclarecidas ao sopesar dentro da sua realidade, da sua consciência, o uso adequado. No Parlatino isso é muito debatido. E eu fiz, inclusive, representando o Brasil, um evento recente na Inglaterra, exatamente sobre a questão da liberdade da imprensa e fake news, pela União Parlamentar Internacional, demonstrando como hoje no mundo essa preocupação é permanente em todos os parlamentos, inclusive com a adoção de legislação em alguns países sobre o tema. Então, são assuntos importantes. E caso correlato e congênere é o da inteligência artificial, que está vinculada à questão dessas informações. E essa inteligência artificial também já tem sido objeto de legislação em alguns países mais avançados da comunidade europeia. Senadora Anastasia, muito obrigada por essa conversa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.